Deus continue te abençoando. Que Deus abençoe sua casa, que você saia daqui impactado, não só os que visitam, mas também os nossos membros do Senhor que estão aqui. E a proposta de hoje, irmãos, é sobre gratidão, o poder da gratidão. Tem uma irmã aqui, um irmão que me pediram, puxa, no último domingo de abril, eu queria fazer uma ação de graças pelo que Deus está fazendo em nossas vidas. E eu disse, então a palavra tem que ser sobre gratidão. Existe um poder na gratidão e daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu quero franquear 5 minutos da palavra para esse casal abençoado, Daiane e Guilherme. Você pode aplaudir o Senhor para ele? Pai Senhor, igreja. Andréia, projeta para mim, por favor, Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Eu separei esse versículo já tem uns dias, justamente por tudo isso que tem acontecido na nossa vida, né? Então, a igreja já sabe, né? Nós estamos esperando um bebê, um milagre do Senhor. E eu queria contar aqui brevemente para vocês um pouquinho de como o nome do bebê foi escolhido, né? Nós escolhemos, se fosse menino, seria Teodoro, se fosse menina, seria Aurora, e o Senhor enviou o Teodoro para a gente. Há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu dormindo, eu tive um sonho, que o anjo do Senhor me visitava, e nesse sonho, ele dizia que o Senhor ia me abençoar com o meu sonho, que ele ia realizar o meu sonho, e que ele traria para mim um presente, e que eu daria a esse presente o nome de Teodoro, porque era o presente do Senhor para mim. E quando eu acordei, eu fiquei pensando, né, se tinha sido um sonho profético, se tinha sido coisa da minha cabeça, porque era realmente um sonho. E isso já tem cerca de uns 6 anos, já o tempo passou. E quando eu descobri a gravidez, todo mundo que me olhava falava que era uma menina. Ah, é uma menina, tá com cara de menina, é menina. Mas no meu coração eu achava que era um menino, até porque eu sempre quis um menino. E aí eu já comecei a ficar pensando, será que realmente é um menino, né? Será que é uma menina? Já que todo mundo fala que é menina e tudo mais. E não, realmente foi mais uma vez a promessa do Senhor se cumprindo na nossa vida. E eu trouxe esse salmo para a igreja hoje, porque em todos os momentos da nossa vida a gente tem pelo menos 5 coisas para agradecer. Em todos os dias, a gente tem pelo menos 5 coisas para agradecer. E eu queria deixar isso para a igreja hoje, que a gente medite um pouquinho antes da palavra do Senhor, e no que você tem hoje para agradecer ao Senhor. Né? Você acordou bem, você respirou, você sentou à sua mesa hoje, comeu, veio até a igreja, e tudo isso já é motivo mais que suficiente para a gente agradecer ao Senhor. Né? Então, que cada um hoje venha trazer a memória, venha deixar Deus falar, né, ao seu coração antes desse culto, que não seja só para a gente um culto de gratidão, mas para cada um aqui também seja um motivo de agradecimento. Né? Você quer falar alguma coisa? Gente, eu falo muito, tá? Nossa dinâmica é assim, ele é mais quieto. Só queria fazer um agradecimento a todos, em especial nossos familiares e amigos, e fazer uma oração de agradecimento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, a Deus, por essa noite, Senhor, por mais uma oportunidade de estar em Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que tens feito em nós, ó Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus. Queremos te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem impactado nossas vidas, ó Pai. Continua derramando a Tua bênção, Teu favor sobre nós, sobre todo o Teu povo, Senhor. Te agradecemos hoje e sempre, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada.
Muito bom ouvir o que Deus está fazendo, irmãos. Vocês tomem cuidado, mulheres, com essa água que o pastor Diniz tem comprado aí, que algumas mulheres aqui engravidaram. Brincadeiras à parte, mas, irmãos, isso é muito lindo. Agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E Deus hoje está nos oportunizando a viver esse modo. É interessante que na nossa oração aqui de sexta-feira, teve uma semana que a gente ficou no modo de profetizar. A gente tinha perdido a capacidade de profetizar. A gente estava orando por tantos e por tantas pessoas, e a gente percebeu que para a gente não estava mais profetizando. E essa sexta-feira a gente falou sobre gratidão. E a pergunta para nós é: será que a gente tem sido grato pelo que Deus tem feito em nossas vidas? Será que a gente está exercendo a gratidão? Irmãos, é verdade que existe gratidão e também ingratidão. Eu vou falar um pouco de gratidão, mas primeiro, antes de chegar na gratidão, eu preciso falar da ingratidão. E se a gratidão gera poder, a ingratidão gera maldição. Paulo diz em Filipenses 2,14: fazei tudo. Ele não fala fazei meio. Ele não fala fazer uma coisa ou outra. Ele diz fazei tudo, sem murmurações e sem contendas. A gratidão tem o poder de te levar além, mas a ingratidão tem o poder também de não fazer você viver o que Deus tem para você, os propósitos de Deus na sua vida. Abre para mim, André, por favor, se possível, na versão ARA. Primeira carta dos Coríntios 10:10. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Parece uma palavra pesada, né? Mas Paulo está se referindo ao povo do deserto, um povo que era escravo, irmãos. Um povo que estava trabalhando para ter o básico dos básicos para sobreviver. E Deus liberta aquele povo do Egito. E aquele povo, ao invés de ficar olhando para as bênçãos do Senhor que Deus estava direcionando, aquele povo começa a reclamar. E esse povo que reclama não viveu a promessa de Deus na vida deles. A ingratidão faz você não viver os novos níveis que Deus quer para você, irmão. Você não avança. Você fica fraco. A sua vida espiritual fica fraca. Você é impedido. Esse povo aqui, irmãos, que murmuraram, eles foram impedidos de entrar na terra prometida. Não murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Sabe, Deus tem um futuro para cada um de nós, irmãos. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas Deus hoje está nos chamando como igreja para nós abandonarmos a murmuração e viver no modo gratidão. Será que não tem nada para você agradecer a Deus? Nós vamos chegar lá. A Bíblia me mostra que Moisés convoca 12 espias para espiar uma terra que já era deles. Está lá em Números 14:36. Abre, por favor, André. Moisés convida os 12 e fala assim: ó, vai lá, porque a incredulidade do povo é tão grande que ele mandou o povo ir lá, irmãos, espiar uma terra que já era deles, já era promessa deles. E eles tinham essa promessa. 36, André, 14:36. E olha o que acontece enquanto esse povo vai lá. Números 14:36. Os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Reclamar. Aqui eu aprendo que nem sempre a maioria tem razão, irmãos. Se fosse pela maioria, todo mundo ia voltar reclamando, mas a Bíblia diz que tiveram duas pessoas, Josué e Caleb, que falou assim: não, a terra é para nós, porque foi Deus que prometeu.
E o fim da história você vai saber que só os dois possuíram a terra, porque entraram no mesmo lugar com uma visão diferente. A gente vai procurar muitos motivos para não ser grato a Deus. E se a gente olhar a nossa vida, a gente vai olhar muitos motivos para ser grato a Deus. Quando eu murmuro, irmãos, eu estou perdendo a capacidade de enxergar o futuro que Deus tem para mim. Quem murmura, irmão, entra num caminho de autodestruição. É pior para você. Deus não quer fazer você entrar no próximo nível com esse pensamento de murmuração. Com esse pensamento que você só vê as coisas do lado negativo, só vê as coisas que não devem ver. Hernando Dias Lopes, eu acho que é um dos maiores pregadores do Brasil hoje. Ele diz o seguinte, em uma das suas frases, ele diz: murmurar é dizer para Deus que se você estivesse no lugar dele, você faria melhor. Mateus 15:11 diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. No 18 vai dizer: mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Irmãos, tudo começa no coração. Não é esse coração aqui o órgão, é esse coração, irmão. E se a gente não vigiar, a gente é o próximo murmurar, e a gente é impedido de viver os propósitos de Deus, de viver os níveis de Deus para as nossas vidas. Provérbios 18:21. Hoje eu vou dar uma passeada na Bíblia. Hoje vai ser diferente, irmão. Provérbios 18:21. Olha o que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Salomão. Meu irmão, cuidado com o que tem saído dos seus lábios. Coloca para mim, Andréia, Tiago, capítulo 3. Tiago, irmãos, é considerado pelos comentaristas bíblicos, pelos estudiosos da Bíblia, o provérbio do Novo Testamento. Ali, irmãos, tem saídas da vida. E olha o que diz Tiago, capítulo 3. Tiago foi irmão de Jesus. Tiago foi um homem que era líder da igreja de Jerusalém do século I. Carro aí? Chegou. Olha o que diz Tiago: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Eu dou um parênteses aqui. Eu quero falar sobre a língua. Eu dou um parênteses aqui porque Tiago está dizendo para a primeira comunidade de fé o seguinte: olha, vocês, irmãos, não se tornem muitos mestres, porque o mestre é um formador de opinião. O mestre é alguém que leva a pessoa até o Evangelho de Cristo. O mestre é aquele que ensina. E naquela época, que não é diferente de hoje, tinha muitos mestres ensinando o que não deveria. Eu abro um parênteses aqui, irmãos. Cuidado com o que você tem falado da igreja do Senhor. Cuidado que você tem compartilhado da igreja do Senhor. Porque você não está falando da igreja do pastor A, B ou C. Você está falando da igreja do Senhor. E haverá o maior juízo. Esses dias parou alguns rapazes para conversar comigo, falando mal de uma determinada igreja. O que eles falaram, eu até concordo com eles. Mas eu disse para eles: se eu fizer 5% do que esse cara está fazendo com os pobres, eu posso querer começar a falar com eles. Hoje criou como é que fala? Hype, né? De um cara abrir uma câmera, um cara que se frustrou com a igreja e achar que você deve ser um desigrejado. Esse cara, irmãos, está ensinando isso, porque a Bíblia diz o contrário. Ele vai ter a resposta de Deus na vida dele. Não é o desejo nosso, é a palavra de Deus, irmãos. Então cuidado, irmãos, do que você fala da obra do Senhor, da casa do Senhor. Cuidado com o que a gente tem ensinado. Mas vamos para o verso 2, que é o que eu quero falar. Verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo.
Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Verso 6. Ora, a língua é o fogo, é o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também posta ela mesma chamas pelo inferno. Pois toda espécie de férias, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens são capazes de domar. É mal contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e também com ela amaldiçoaremos os homens, feitos semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar no mesmo lugar água doce e amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tão pouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Tudo começa com a língua. A murmuração começa na mente, mas passa pela língua. E Tiago está orientando a primeira comunidade de fé o seguinte: cuidado com o que você tem falado, cuidado, irmãos, cuidado com o que você tem murmurado, porque murmurar é dizer para Deus: eu faria melhor do que ele. Você murmura pelo seu carro: meu carro está velho, meu carro é assim assado. Irmãos, tem gente que daria tudo para ter o seu carro. Agradeça pelo seu carro. Agradeça pela sua vida. Agradeça pela sua casa. Tem gente reclamando pela sua casa. Acho que tem um celular em alta aí, né, irmãos? Não tem problema não, isso acontece. Você está agradecendo pela sua casa? Pastor, mas eu pago aluguel. Tem gente que nem aluguel consegue pagar e mora na rua. Está vendo que a gente começa a olhar com outra perspectiva? Você está reclamando pelo seu trabalho. Tem gente que está há anos procurando um emprego e não consegue um trabalho. Você está reclamando por comida? Eu preparando esse sermão essa semana, irmãos. No feriado eu fui trabalhar e pedi minha esposa para levar a marmita. E quando eu fui comer, tinha um frango pequenininho, eu falei: poxa, olha o tamanho do frango, olha o tamanho da pessoa, olha o tamanho do frango. Aí eu lembrei e falei: meu Deus, estou reclamando. O pastor Wagner falou que sexta-feira, reclamar é reclamar de novo. Quantas crianças lá na África queriam ter, assim, seu arroz e feijão? E a gente está reclamando por causa de um pedaço de frango, uma comida. Aprende uma coisa, irmão. Deus te trouxe aqui para te falar algo. Que tudo que você reclama e murmura talvez é um sonho de alguém. A gente precisa olhar com gratidão o que a gente tem. Sabe qual é o nosso problema muitas das vezes? A gente tem tudo o que a gente precisa. E a gente está procurando o que aparenta que nos falta. Você comeu, você bebeu, você vestiu, você trabalhou, você está respirando. Agradece ao Senhor. Sabe por quê? A murmuração faz os projetos de Deus e os sonhos de Deus serem exterminados na minha vida. Eu não acredito que hoje, pela graça, que se você murmurar, que Deus vai te matar por causa disso. Glória a Deus. Mas eu creio que Deus pode olhar para você e falar assim: poxa, mas ele está reclamando disso, ele não está pronto para viver o próximo nível comigo. Ele está reclamando daquilo. Deixa eu levar aqui na internet, olhar o que está acontecendo na África, o que está acontecendo em tal lugar, para ele ver que o arroz e o feijão que ele come em casa é uma bênção de Deus. Você não come arroz e feijão porque você tem dinheiro, irmãos. Você come arroz e feijão porque Deus abençoou a terra e fez produzir e chegou até a tua mesa. Mas vamos falar de gratidão. Quem é grato aqui, levanta a mão, Senhor.
Isso que nós estamos aqui, irmãos, cultuando ao Senhor, em outros países, é o sonho de muita gente. Cultuar a Deus. Quantos morreram porque cultuar a Deus? A gente cantou aqui, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nos primeiros séculos da igreja, irmãos, as pessoas eram colocadas diante de leões. Eu falei isso aqui na quarta-feira. E quanto mais matavam crentes, mais nasciam crentes. Porque você imagina a pessoa ver aquele crente morrer por crer em Jesus, e ele fala: eu quero esse Jesus. Se ele é capaz de morrer por Cristo, eu quero esse Cristo. Irmãos, a gratidão é um estilo de vida. A gratidão eleva a sua fé. A gratidão faz um simples almoço na sua casa virar um banquete. A gratidão, ela faz uma simples casa, por mais humilde que seja, ser um grande lar. A gratidão, irmãos, faz uma cama que possa estar velhinha, mas uma cama ser um lugar de prazer e de descanso. A gratidão, irmãos, faz uma simples igreja ser o seu lugar de pertencer. A gratidão, irmãos, faz você valorizar o teu chamado. Porque o teu chamado não foi tu que escolheu. Você não escolheu Deus, você respondeu a Deus. Porque ele diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que você vá e dê os frutos, e os frutos permaneçam. Irmãos, quando eu estou sendo grato, eu estou validando o próximo nível que Deus está me levando. Quando eu sou grato a Deus, é uma forma de eu adorar o Senhor. André, abra em Evangelho de João, capítulo 6, verso 11. Quem nos ensina a ser grato não é qualquer pessoa, é o próprio Jesus. Chegaram diante de Jesus com uma missão. Olha, tem muita gente, tem pouco recurso. Irmão, Jesus poderia fazer assim, ó: todo mundo seja alimentado. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, amém? Mas olha o que Jesus faz, irmãos. Jesus tomou os pães, lembra até da ceia que foi falada aqui na aula aqui? Tomou os pães que chegaram até ele, mas o que ele fez? E tendo dado graça. Jesus vivia um modo de gratidão. Jesus sabia tudo que ele ia passar, vivendo um modo de gratidão. Antes de Jesus multiplicar, ele dá graça. O homem que tem poder de multiplicar dá graça. E nós, irmãos, seres humanos mortais, às vezes não agradecemos. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a gratidão antecede o milagre. Você tem agradecido ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Jesus está dando uma lição para os apóstolos, irmãos, que é necessário viver em modo de gratidão, é continuidade. Paulo aprende e ensina, ele diz, abre por favor, 1 Tessalonicenses 5,18. Paulo depois se torna um apóstolo, ele aprende. Olha o que ele diz. É o 5,18. Olha o que ele diz. Irmão, não está falando assim, ó: quando tu ganhar a bênção, tu dá graça. Ele está dizendo, ó, quando Deus te abençoar, você dá graça. Não. Olha o que o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, ele escreveu quase o Novo Testamento inteiro. Olha o que ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então é uma ordenança, então é uma vontade. Então, irmãos, nós precisamos viver na graça de Deus em gratidão. Esse homem diz: eu sei viver com muito, eu sei viver com escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, independente da minha situação. Tem muita gente que bota esse versículo, né, isolado, ele é lindo, mas o que vem antes? Ele diz: eu sei passar por aflições, eu sei passar por coisas boas, eu sei passar por escassez, eu sei passar por abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é gratidão, irmãos. Colossenses 3,15. Irmãos, você está vendo, eu poderia falar de muitas outras coisas,
tanto na ingratidão como na gratidão. Mas o que Deus está direcionando é isso. Olha o que Paulo diz, a outra comunidade de fé: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecidos. De outras versões, e sede agradecidos. Sabe o que Jesus está fazendo em Paulo, para a primeira comunidade de fé? Ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido. E o que Deus está fazendo hoje aqui com a gente? Nos dando um novo sentido. Ei, eu estou reclamando demais, irmão. Eu estou reclamando de tudo. Eu estou esquecendo de agradecer por tudo que Deus tem feito na minha vida. Pastor Wagner, um dia aqui, estava tendo uma aula aqui de canto, terça-feira. Roubaram o carro dele enquanto ele servia ao Senhor. Estava servindo a Deus. É justo? Na minha visão, não. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. Ele não deixou de dormir. Ele não perdeu a paz. Irmãos, não perdeu o prazer de servir. Roubaram na terça, na quarta ele estava aqui, adorando ao Senhor. Não é porque ele é super-homem, e também não quer dizer que ele não ficou abalado. Mas quem anda perto do pastor Wagner sabe que o estilo de vida dele é de gratidão. E quando tu está no estilo de vida de gratidão, você incendeia os outros irmãos a serem gratos também. Pediu emprestado a nora o carro e veio. Aí bateram no carro da nora. Ele foi lá, fechou lá no adesivo onde bateu, lá no vidro, e estava aqui de novo. Porque em tudo dá graças. Porque falar é fácil, irmãos. Mas Deus quer nossas atitudes de gratidão. Porque se agradecer quando você está com o dinheiro no bolso, quando está dando tudo certo, isso é fácil. Mas enquanto as coisas não começam a acontecer, quem é você? Quem somos nós? Pastor Wagner, eu fiquei pensando sobre isso hoje. Talvez muita gente nem mais pisaria na igreja e colocasse a culpa em Deus e até em nós, até nos pastores. Porque o ingrato, ele é amargo. O ingrato, ele não consegue ver o bem que Deus fez a ele. Acontece 100 coisas boas, mas quando acontece uma coisinha, ele para de agradecer, ele acha que Deus o abandonou, ele acha, não, irmãos, Deus quer que a gente vá ressignificando a nossa vida e viver no modo de gratidão. Tem gente reclamando aqui de coisas em casa, que é o sonho de outras pessoas, irmãos. Tem gente reclamando aqui do marido, do vizinho, mas não sabe o que esse cara faz em outros lugares, não sabe se esse cara é fiel, às vezes só porque é um cara que tem mais dinheiro. Você está sendo ingrato a Deus, porque o seu marido às vezes não pode ter tanto dinheiro, mas está te honrando como mulher, ou vice-versa. Irmãos, às vezes nós vamos ter desentendimento, isso é normal. Só que um desentendimento, ele não pode anular os 100 acertos. Esses dias eu tive um desentendimento com o irmão em Cristo. Eu fiquei chateado, o irmão em Cristo também ficou chateado. Eu fui para casa, ele foi para dele, nós ficamos 3 dias sem se falar. Eu fiquei pensando, pô, mas ele tem crédito comigo. Esse cara já me ajudou muito. Já aconteceu muitas coisas boas entre nós, amizade de mais de 10 anos. Eu me encontrei com ele e falei, irmão, eu quero te pedir perdão. Ele também, eu quero te pedir perdão. E as coisas começaram a acontecer e Deus nos abençoou, irmãos. Porque um erro não pode apagar 100 anos. E nós somos mestres em condenar um erro e esquecemos dos 100. A gratidão, ele muda o ambiente. Ontem nós estávamos lá em Itaipava, no aniversário do nosso amigo Tiago, teve o privilégio de estar cultuando no aniversário dele. E tinha um cara lá cantando no teclado. E a gente chegou para ele e falou assim, canta uma música gospel aí. E ele cantou, mudou o ambiente, irmão, porque a gente estava ali grato, agradecendo pela vida dele. Você vê que quando eu falei que quando os espias voltaram e deram a notícia, os 10, eles inflamaram toda a congregação, eles acabaram com toda a congregação. Se você for ler o texto, eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Mas a gratidão também muda o ambiente. E a gente precisa ser grato. A gente precisa, irmãos,
olhar para dentro de nós e olhar da onde Deus nos tirou, olhar da onde Deus tirou a nossa vida, da família que a gente saiu, aonde a gente conseguiu chegar e ser grato a Deus. Hoje foi falado aqui na escola bíblica sobre Mefibosete. Davi, quando Davi estava no auge, Saul foi um homem que perseguiu ele, mas tinha um filho de Saul chamado Jonatas, que ajudava Davi, amava Davi como irmão. E Davi, quando estava no seu palácio, estava dando tudo certo para Davi, ele começa a se lembrar do seu amigo e ele diz: será que alguém vivo lá que eu possa abençoar pela minha amizade com Jonatas? E eles dizem: tem um Mefibosete que está numa terra de tristeza e dor. Quando mandaram chamar Mefibosete, ele deve ter pensado: agora eu sou o último da linhagem de Saul, agora ele vai me matar. Mas não, Davi ele usa com gratidão por alguém que não pode dar nada em troca a ele, mas por amor a Deus e às suas amizades. Será que nós somos gratos a Deus com os nossos amigos? E eu quero caminhar para o final. Abre, por favor, Lucas capítulo 17, que é a mensagem que eu quero trazer para cá hoje. Lucas 17, a partir do verso 11. Sabe, irmãos, se a gente aprender isso, eu falo de mim também, irmãos. Não vos falo aqui um super-homem. Sou falho, pecadores, como todos nós somos. Mas nós temos algo em comum, o próprio Deus que nos direciona. Isso é uma direção de Deus que está trazendo para todos nós hoje. Esse texto falou muito comigo, irmãos. Porque eu tenho alguns problemas, às vezes até no trabalho, que como eu comecei a fazer essa mensagem, eu falei: poxa, talvez tem muita gente que queria ter esse problema. Eu comecei a olhar para o problema, não com uma forma mais de murmurar, mas de agradecer. E isso está fazendo toda a diferença na minha vida. Deus fala com os pastores da igreja, para falar com o povo, para falar com vocês, que é isso que vocês precisam fazer. A partir de hoje, é proibido reclamar. Se você puder, coloca um lembrete no seu celular, próximo de você acordar, próximo de você almoçar, próximo de você dormir, e coloca lá: eu preciso agradecer a Deus. Quando você agradece, irmãos, você está adorando a Deus. Você está adorando ao Senhor. Diz assim a palavra: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se diante com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ele disse: vai, levanta-te, a tua fé te salvou. Aleluia. Irmãos, os 9 só queriam a cura. E eu falo só, porque Jesus pode dar muito mais que a cura. Os 9 representam um grupo de pessoas que, quando recebe, abandona Deus, abandona Jesus. Os 9 queriam Jesus terreno, o Jesus passageiro. O outro queria um Jesus eterno. Os 9 obtiveram somente a cura, que é momentânea e tem prazo de validade. Ou você acha que você não tem prazo de validade, irmãos? Irmãos, o milagre acaba, o maná acaba, mas tem algo que não acaba: é a eternidade do Senhor. A eternidade do Senhor para sempre. Hernandes Dias Lopes diz: se
você tirar 100 anos aqui na terra, vai faltar muita coisa. Mas se você tirar 100 anos da eternidade, não vai fazer falta, porque lá é eterno. E eu começo a olhar para esse texto e penso, de 100%, só 10 que volta para agradecer. É como, vem cá, curta-metragem, vem cá, me ajuda a pregar aqui. Falei curta-metragem, que ele gosta do curta-metragem, vem cá. Você é o que voltou. Você volta. Então, olha o que voltou, olha o que ele diz. E vendo, olha que você foi curado. Olha para você, faz aquela cara, você é ator. Faz aquela cara de espanto, você foi curado. Olha. Os 9, irmãos. Os 9, eu vou falar com a minha esposa. Eu vou falar com a minha família. E agora eu vou poder ir na festa. Agora eu não sou mais leproso. Não. Vê que aconteceu algo diferente. Isso é gratidão. Mas ele não faz só isso. Deixa no 15. Verso 15. Ele não faz só isso. Um dos 10 vendo que foi curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Fui curado, glória a Deus! Ele voltou glorificando a Deus. Ele poderia ter todos os motivos, mas ele não faz só isso. Por quê, Rodrigo? Ele não queria mais só a bênção, ele estava querendo um abençoador. Depois do 15, o que acontece? Prostrou. Não gosta de prostrar. Tu gosta de teatro? Prostrou-se com o rosto em terra. Gosta aí, irmão. Prostrou com o rosto em terra. E o que ele fez? Irmãos, ele ficou agradecendo. Ele ficou agradecendo. Imagina como aquele cara era. Imagina, todo mundo tinha que ver de longe. Todo mundo não podia ficar perto, mas ele está ali agradecendo. E a gente, são 2 ou 3 versículos, e a gente não sabe quanto tempo ele ficou ali. E olha o que Jesus fala, verso 17. 17, está agarrando aí. Então Jesus lhe perguntou, não eram os 10? Ele está ali agradecendo. Onde estão os 9? Ele está ali agradecendo. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Ele está ali agradecendo, irmão. Você está entendendo a cena? Está acontecendo muita coisa, Jesus está fazendo muita pergunta e ele está ali agradecendo. E sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu não souber os porquês da vida, quando os revés acontecer na minha vida, eu não tenho que ficar procurando por que aconteceu isso. Eu tenho que estar prostrado, agradecendo ao meu Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. E outra coisa que eu aprendo, que quando eu estou agradecendo, eu estou buscando uma atmosfera diferente. Eu estou buscando algo que eu nunca vivi, eu estou buscando um nível que eu nunca vivi, e eu vou receber o que eu não merecia, e eu vou viver o que eu não sonhei viver. Quando eu agradeço, Jesus vai me dizer algo depois. E sabe o que Jesus diz? Levanta e vai, a tua fé te salvou. Os 9 só tiveram a cura. Aquele teve a cura, aquele teve a presença, aquele tem a salvação. Fique de pé. Eu quero hoje te incentivar a sair daqui uma outra visão. Não busca a Deus pelas bênçãos, busca a Deus porque Ele é teu Senhor e Salvador, irmãos. Ele está te chamando para fazer a transição, para você ir para o lugar eterno. Abre para mim Salmo 50. Olha o que aconteceu com esse homem, irmão. Salmo 50, verso 23. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei o que veja a salvação de Deus. Esse salmo já existia quando aquele homem estava prostrado, porque Deus, Ele se preocupa com a tua salvação. E sabe o que eu acho interessante?
é que isso estava disponível para os 10. Se os 10 chegam ali e se prostra, os 10 iam receber algo novo. Só que a Bíblia me dá um dado triste, que 10% tem essa atitude. Irmãos, isso é sério. Nós precisamos ter atitudes de gratidão. Mas pastor, o que é atitude de ingratidão? O que eu estou fazendo que é ingrato? É murmurar pelo que você tem, por causa de coisas que você ainda não tem. Isso é ser ingrato. Quando você começar a agradecer a Deus pelo que tem, você não vai dar muita importância ao que te falta, porque na verdade não te falta, às vezes é um sonho, e pode acontecer, irmãos, mas isso não pode gerar uma comunhão com Deus seletiva. Deus é o primeiro de todas as coisas. Deus, Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Salmo 95, verso 2 e 3, eu vou encerrar aqui. Salmo 95, verso 2 e 3, irmãos. Há uma atmosfera diferente aqui hoje, irmãos. Vamos à presença dEle com ações de graça. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Que nós, irmãos, vamos voltar para a nossa casa, e tudo aquilo que está fazendo você ser um ingrato diante de Deus tem que cair por terra, porque você tem motivos para agradecer. Pastor, mas tu não sabe o que aconteceu na minha vida. Você também não sabe o que aconteceu na minha vida. É a maneira como eu enxergo as coisas. Eu disse isso aqui uma vez. Tem gente que vai para o caminho da direita e vai quebrar uma perna e vai voltar reclamando. Mas tem outra pessoa que vai acontecer a mesma coisa. Ele vai voltar agradecendo ao Senhor. Poderia ter sido as duas. Quem é você diante das reveses que acontecem na sua vida? Eu quero orar. O louvor vai cantar, vai adorar. Eu quero orar. Senhor, aqui é um povo que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece. E o Senhor dirigiu hoje esse altar, desde o louvor, desde a abertura de culto, que nós precisamos, ó Deus, escolher a bênção, porque na verdade escolheu o abençoador, e a bênção vai ser só uma consequência. A bênção é momentânea, o abençoador é eterno, e nós estamos aqui hoje te escolhendo, Senhor, e nós te pedimos, Deus, nos perdoa, Deus, pelas nossas ingratidões ao Senhor, Pai. E nos perdoa, Deus, porque eu tinha motivo para agradecer, eu estou sendo ingrato. E o pastor disse, a palavra disse que o ingrato, ele não vive os novos propósitos de Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é um Deus que dá uma nova direção. O Senhor é um Deus que dá uma nossa rota, Senhor. E eu profetizo, Deus, que enquanto eu agradeço, o Senhor faz o que eu não posso fazer. Eu profetizo, Deus, enquanto eu tiver um modo de gratidão, enquanto eu andar em gratidão, enquanto eu começar a ser uma pessoa mais grata ao Senhor, eu vou me aproximar mais do Senhor e vou perceber que aquilo que tanto eu queria não faz tanta mais diferença, porque a tua presença, Deus, é suficiente, Deus. Abençoe nossa casa, Deus. Que a gente, quando chegar no nosso lar, a gente vai tomar um banho e a gente vai agradecer. Obrigado por essa água estar quente, Deus. Obrigado por ter água na minha casa, Deus. A gente vai fazer um lanche e a gente vai falar, Senhor, obrigado por essa comida, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não deixou faltar. A gente vai acordar no outro dia e vai falar, glória ao Senhor, o Senhor me deu mais uma oportunidade. A gente vai trabalhar, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo. Irmãos, é impossível
impossível alguém chegar perto de Deus e tuas bênçãos não ter. As bênçãos vão ser consequência, porque eu vou estar maduro para receber. Recebe a nossa oração, Deus. E agora, Deus, recebe o nosso louvor de forma de gratidão, Senhor, em nome de Jesus.